Analisamos a seguir algumas implicações entre fórmulas da lógica de predicados. E como sempre, na lógica de predicados, os conceitos semânticos, como por exemplo implicação, são análogos aos correspondentes conceitos que apresentamos na lógica proposicional. Ou seja, na lógica de predicados, uma fórmula H implica semanticamente outra fórmula G, se e somente se para toda interpretação, se a interpretação interpreta H como sendo verdadeiro, então essa interpretação interpreta G como sendo verdadeiro. O conceito é o mesmo apresentado na lógica proposicional, só que agora estamos considerando fórmulas da lógica de predicados. Veja um exemplo para a gente começar essa análise da implicação. Apresentamos nesse exemplo duas fórmulas, H1 e H2. H1 para todo x, px ou qx. H2 para todo x, px ou para todo x, qx. Observe que essas duas fórmulas podem ser vistas da seguinte maneira. H2 é obtida de H1 passando esse para todo x para um interior desses dois parênteses, distribuindo esse para todo x no seu escopo. E o seu escopo é uma disjunção. É como ocorre na aritmética. Esse operador é distribuído nas partes do seu escopo. E no escopo temos uma disjunção. O que vamos mostrar aqui é o seguinte, é que H1 não implica H2. Ou seja, dado que esse fato é verdadeiro, não necessariamente esse fato aqui também é verdadeiro. Ou seja, dada essa fórmula como uma fórmula verdadeira, então não necessariamente essa aqui também é uma fórmula verdadeira. Em outras palavras, existe interpretação I que interpreta H1 como verdadeiro e H2 como sendo falso. Então, esse exemplo nos mostra que temos que ter cuidado com a distribuição de quantificadores em seu escopo. Se temos aqui uma disjunção, nós não podemos fazer essa distribuição para todo nos componentes do seu escopo, nos componentes da disjunção. Mas, se existe uma interpretação nessas condições, quem é essa interpretação? Olha, uma possibilidade é essa aqui. Seja aí uma interpretação sobre N. I de Px é verdadeiro se somente se xi é par. I de Q é verdadeiro se somente se xi é ímpar. P caracteriza os números pares e Q os números ímpares. Nessas condições, vamos mostrar que I interpreta H1 como verdadeiro e interpreta H2 como sendo falso. Por que interpreta H1 como sendo verdadeiro? Olha, a interpretação de um para todo verdadeiro, porque aqui temos um para todo e o seu escopo, equivale ao que está escrito aqui. Aqui temos uma disjunção. A disjunção é verdadeira quando a sua primeira parte é verdadeira ou a segunda é verdadeira. Conclusão. Essa afirmação equivale a essa, que é obtida fazendo as respectivas interpretações. X é interpretado como D, X interpretado como D, P caracteriza os números pares e Q os números ímpares. Então, o que está escrito aqui é que todo número natural é par ou é ímpar. Essa afirmação é verdadeira. É um fato de que todo número natural é par ou é ímpar. Por outro lado, I de H2 é falso, equivale a dizer tal fato. Simplesmente substituímos a forma. Mas agora temos aqui inicialmente a disjunção. Uma disjunção é falsa quando a primeira parte é falsa e a segunda é falsa. Um para todo é falso, equivale a essa afirmação.
Um outro para todo é falso equivale à afirmação de baixo. Mas observe que aqui, no caso de cima, x é interpretado como sendo D, e no caso de baixo, x é interpretado como sendo C. Isso para que não haja confusão. D com C. Esse x está no escopo desse para todo. E esse x está no escopo de um outro para todo. Então, por isso, usamos constantes diferentes em N, D e C. Fazendo as respectivas interpretações, o que está escrito aqui equivale ao que está escrito aqui. Existe um número D natural, tal que D não é par. E existe um número C natural, tal que C não é ímpar. Essa é uma afirmação verdadeira. É claro que existe um número que não é par e é claro que existe um outro número que não é ímpar. Uma outra afirmação verdadeira. Se temos as duas afirmações verdadeiras, é um fato que temos essa conclusão, ou seja, I interpreta H1 como sendo verdadeiro e interpreta H2 como sendo falso. Portanto, H1 não implica H2. Vamos, digamos, prosseguir com o exemplo anterior. E agora, considerar a implicação inversa. Observe o que acontece. Considere novamente H1 e H2, as mesmas fórmulas do exemplo anterior. Vamos mostrar que H2 implica H1. Observe que anteriormente nós mostramos que H1 não implica em H2, mas vamos mostrar agora que H2 implica H1. Ou seja, para toda interpretação I, se é o caso que I interpreta H2 como sendo verdadeiro, então I também interpreta H1 como sendo verdadeiro. E I é uma interpretação qualquer. Vejamos. Se I interpreta H2 como sendo verdadeiro, significa dizer que interpreta essa disjunção como sendo verdadeiro. Mas uma disjunção é verdadeira se, somente se, a parte esquerda é verdadeira ou a parte direita é verdadeira. Desenvolvendo esse para todo verdadeiro e esse para todo verdadeiro, temos essas afirmações. Denominamos essa afirmação como sendo a afirmação 1. Uma maneira mais fácil de entender o que está escrito aqui é imaginar o seguinte, que P caracteriza as pessoas que estão na casa do Zé e Q caracteriza as pessoas que estão na casa da Maria. Então, o que a afirmação 1 diz é que todo mundo está na casa do Zé ou todo mundo está na casa da Maria. Ou seja, para todo D do domínio, é verdadeiro que, quando esse X é interpretado como sendo esse D está na casa do Zé. E para todo C do domínio, é o caso que esse C está na casa da Maria. Ou seja, o que está escrito aqui de uma maneira informal significa isso aqui. Todo mundo está na casa do Zé ou todo mundo está na casa da Maria. Mas, se isso ocorre, se eu tenho essa afirmação implica nessa. Todo mundo está na casa do Zé ou da Maria. Por quê? Olha a posição do ou. Olha o que mudou aqui. A afirmação 2 em relação à afirmação 1. Aqui eu estou dizendo, todo mundo está lá na casa do Zé ou todo mundo está na casa da Maria. Aqui estamos dizendo algo um pouco diferente. Todo mundo está na casa do Zé ou da Maria, ou seja, pode ter gente que está na casa do Zé e pode ter gente que está na casa da Maria. Aqui não. Ou está todo mundo na casa do Zé ou todo mundo na casa da Maria. Por outro lado, aqui estamos dizendo que todo mundo ou está na casa do Zé ou na casa da Maria. Mas poderemos ter pessoas na casa do Zé e pessoas na casa da Maria. E essa afirmação é representada por isso que está escrito aqui. Para todo D, quando x é interpretado como sendo D, Px é verdadeiro, ou quando x é interpretado como sendo D, Qx é verdadeiro. Essa afirmação equivale a essa, que equivale a essa, que equivale a H1 verdadeiro.
Preste atenção nessa implicação. É uma implicação semântica. E temos o seguinte: a afirmação 1 implica na afirmação 2, mas a afirmação 2 não implica na afirmação 1. Por que isso? De novo, porque a afirmação 1 diz que todo mundo está na casa do Zé e, nesse caso, ninguém está na casa da Maria. Ou ninguém está na casa do Zé e, nesse caso, está todo mundo na casa da Maria. E aqui? Aqui estamos dizendo algo um pouco diferente. Que todo mundo está ou em algum lugar, ou na casa do Zé, ou na casa da Maria. Conclusão de tudo isso. Se H2 é verdadeira, isso implica que H1 é verdadeiro. Estamos chamando a atenção de novo para o jogo dos quantificadores. E agora, relacionando quantificadores com conectivos, como a disjunção, como a conjunção e assim por diante. Observe que relacionar quantificadores com tais conectivos, distribuir nesses conectivos os quantificadores, é algo delicado. Temos que ter cuidado com isso.